Olá, sejam muito bem-vindos a Cavalos Sem Sela, em Boa Esperança, Rio Bonito, Rio de Janeiro. E hoje eu gostaria de dar continuação ao último vídeo que eu fiz sobre o livro Enquanto o Veterinário Não Chega. Eu expliquei no último vídeo, para quem não viu, vou fazer uma breve recapitulação, que eu, quando comecei, eu não sabia absolutamente nada. Tudo que eu fiz foi assim por instinto, por vontade, por coerência, que eu achava que era o mais correto de se fazer. Mas eu procurei, né? Eu comecei a buscar em outros lugares um aperfeiçoamento, um conhecimento naquilo que, obviamente, eu precisava aprender. Então, o que acontece? Como eu expliquei no outro vídeo, né? Eu me deparei com o curso do Centro de Produções Técnicas, CPT, na internet, e eu investi no curso, né? Era um curso que vinha, acho que eram 10 ou 12 módulos, e acompanhado com os módulos vinha um DVD, né? E você podia assistir o DVD e também fazer a leitura dos livros, né? E foi o que eu comecei a fazer. Então, foi assim que eu comecei a ver como eu devia observar os cavalos. Então, a gente tem que entender uma coisa muito importante com os cavalos. Primeiro, que eles são seres livres. E devido à sua domesticação, né, o homem tal, domesticando, fazendo uma série de coisas com os cavalos, eles perderam ou perdem, né, pelo contato com o ser humano, vão perdendo as suas características e são obrigados a fazer coisas que não são da natureza deles. Então, quando o cavalo ele é submetido a uma série de coisas, né, ele acaba perdendo, né, e ficando doente em muitas áreas, né, em muitas áreas. A mais importante área que a gente precisa saber é que o cavalo, ele, devido ao estresse desse tipo de comportamento do ser humano com ele, ele acaba perdendo a imunidade, né? Acaba ficando doente, apresentando uma série de situações, de doenças que ele não apresentaria se ele estivesse solto, se ele estivesse comendo quando ele quer, se ele estivesse tendo a liberdade que é tão necessária ao cavalo. Então, com esse livro, Enquanto o Veterinário Não Chega, eu comecei a perceber todas as dificuldades que os cavalos podem apresentar quando você impõe um manejo errado, né? Uma aproximação errada com os cavalos, né? Então, outra coisa também que é muito importante, nós estamos em zona rural. Então, o cavalo é um ser extremamente sensível. Apesar de ele ter esse porte todo, ele é sensível em várias áreas. E devido ao estresse, ele acaba ficando doente, acaba apresentando uma série de problemas. Nós estamos em zona rural, né? Algumas pessoas vão estar mais próximas, aqui vamos supor no Rio de Janeiro, você pode estar mais próximo em Itaboraí, né? Que aí você consegue pessoas de Niterói, que já é uma cidade grande, e por aí vai. Mas quando você mora assim em lugares mais distantes, né? A escassez de veterinário existe. Então, você tem que saber o que está acontecendo para você poder entrar em contato com o veterinário, né, para ele vir te acudir.
Ou, às vezes, não é necessário um veterinário, você já pode tomar suas providências. Então, é importante a gente saber todas essas coisas para que a gente tenha uma relação com o cavalo saudável, adequada e não estressante, que vai causar nele uma série de problemas futuros. Então, eu queria mostrar para vocês hoje os livros, alguns livros, que eu não estou com todos eles aqui, para vocês terem uma ideia de como é que é esse curso, como é que eu fui observando, vendo o que eu achava que batia com a minha filosofia de vida e fui aprendendo. Então, eu quero mostrar para vocês. Então, vamos aqui, que eu fiz um pequeno, vocês vão ver, eu fiz um pequeno display dos livros. Aqui mesmo, vamos passar por aqui, né? Olha só, pronto. Então, olha só, aqui, para vocês terem uma ideia. Ó, vou passar para cá, peraí. Então, aqui eu fiz um pequeno display, né? Que eu trouxe alguns aqui. Olha só, para vocês terem uma ideia, né? Aqui nós temos, deixa eu pegar aqui. Temos Enquanto o Veterinário Não Chega, né? E é um DVD. Aqui nós temos os livros, né? Olha só, para vocês terem uma ideia, ó, né? Aqui nós temos, tem umas fotos minhas aqui dos cavalos. Ai, que bom, vou poder depois mostrar para vocês. Peraí, vamos botar aqui. Aqui vocês têm Aprenda a Montar e Lidar com Cavalos, outros livros, né? Então, aqui, idade e pelagem dos cavalos, tá? Não sei se está dando para ver, dá, né? Tá entrando uma luz aqui, né? Reprodução, aqui, ó, reprodução de cavalos. Então, vem uns livros assim, e aí você pode ler e depois complementar a sua leitura com, como é que eu vou explicar? Com o DVD, né? Aqui, por exemplo, esse é o DVD Enquanto o Veterinário Não Chega, né? Então, são os livros, né, que você... eu acho que eu tenho uns 10 a 12, agora eu me lembro, não sei se são 11 ou 12, não, 11 livros, uma coisa assim. E eu investi nisso aí para eu, de fato, entender melhor como é que o cavalo funciona e não ficar acreditando em qualquer loucura que as pessoas me diziam aqui. Então, eu vou ler aqui para vocês, né, o que está aqui no livro Enquanto o Veterinário Não Chega. O cavalo plenamente saudável é um animal que está sempre alerta, ativo, correndo e caminhando boa parte do dia e alimentando-se com tranquilidade e naturalidade. O cavalo saudável, ele não possui vícios ou taras. Ele alimenta-se de pequenas quantidades várias vezes ao dia. Então, ele está no pasto, ele vai comendo, né, dentro da medida dele, daquilo que ele acha, né? Ele se deita muito pouco, né? Eu já falei, somente quando ele se sente extremamente seguro ele se deita. E ele dorme, então, no máximo 2 horas, né? 2 horas, assim. E os sonos duram mais ou menos 15 minutos, né? Então, esse hábito, ele herdou da sua preservação, né? Da sua preservação por predadores, né? Então, aqui nesse livro, nós começamos a observar, e é isso que eu fiz, quais são as alterações no cavalo que indicam dor, desconforto. Então, por exemplo, ele está com uma alteração no trato digestivo, então tem uma explicação. Ele tem uma alteração de febre ou de dor, tem aqui. Ele tem uma alteração psíquica, ele está mordendo cercas, enfim, há toda uma explicação nessas alterações de dor,
de desconforto, no sistema locomotor, no trato digestivo, na parte física também, né? O cavalo está machucado, você não viu. Então, todas essas alterações, elas são explicadas e você começa a observar o comportamento do seu cavalo para que você possa fazer as mudanças necessárias, né? Às vezes o cavalo está estressado e você não está vendo e fica por isso mesmo, você não entende e você quer fazer alguma coisa com ele, vou dar banho nesse dia e acaba você até recebendo um coice ou ele perdendo a paciência com você, porque você não observou certos detalhes. Então é importante você sentir o cavalo, você aprender a saber exatamente o que o meu cavalo está sentindo, o que está acontecendo, por que ele está assim. Ele está com alguma dor? Então, através dessas dicas aqui, bem esmiuçadas dos cavalos, você vai aprender a identificar aonde eventualmente está o problema. E sendo coisas sérias, é óbvio que você vai entrar em contato com o veterinário o mais depressa possível, né? Se forem coisas sérias. E às vezes só são coisas que você mesmo pode ir observando e vendo como está acontecendo, o que você está fazendo de errado, né? Que o seu cavalo está se tornando isso, se tornando aquilo, né? Então é isso. Primeira coisa que eu queria passar para vocês, a necessidade da observação. Eu sempre gostei, né, desse lado de psicológico, não só do ser humano, mas também dos animais. O que o animal está sentindo, né? Por que ele está assim? Então, eu já era uma pessoa naturalmente observadora, para tentar ver o que o animal estava sentindo e como eu podia melhorar o meu comportamento, ou o local onde eu estava colocando ele, ou o tempo que ele estava ficando em tal lugar. Então, isso é de extrema importância para que você evite uma série de problemas, acidentes e por aí vai, tá? Então, primeiramente, é isso que eu queria dizer para vocês. Então hoje eu queria assim que a gente passasse aqui rapidamente, né, as alterações que indicam dor, desconforto abdominal, cólicas ou estado febril no cavalo. Você vai ter alguns sinais, né, que vão ser apresentados para você. Então, por exemplo, animais inquietos, né? O animal está muito inquieto, tá andando em círculos, balançando insistentemente a cabeça ou olhando para o flanco. Então, se você tiver um animal que está fazendo está tendo esse tipo de comportamento, né? Isso já é um sinal de que tem alguma coisa errada, né? Não é engraçado, ele hoje está assim. Não, há algo errado, ele está com algum desconforto, porque esse não é o perfil de um cavalo saudável. O outro ponto, quando o animal deitando-se e levantando-se várias vezes, aqui ele coloca, né? Deitando-se e levantando-se várias vezes. Então o animal deita, levanta, ele não está bem, né? Ele tem alguma alteração. O que pode ser? Pode ser um desconforto abdominal, pode ser uma cólica, né? Então, observar e chamar o veterinário. O animal deitando-se e rolando pelo chão.
o animal raspando o chão. Então ele começa a raspar o chão, tal, começa a ter uma sudorese, suor, e raspando, ele não está bem, né? Ele está com algum desconforto abdominal, alguma coisa, ou pode ser cólica, enfim. Outro ponto, o animal apático. O animal está triste, cabisbaixo, ele não quer comer, né? Então, também, com certeza, há algo de errado. Aumento da respiração. Então, o animal está normal, aí ele começa a respirar de forma assim mais alta, mais rápida, os pelos arrepiados, procurando ingerir muita água ou tendendo a ficar dentro d'água quando possível. Eu já tive um lago aqui, eu tive um momento que eu tive uma égua que ela estava querendo entrar o tempo todo dentro da água e ficava ali um tempo. Então ela estava tendo algum desconforto, né? Que precisava se saber o que estava acontecendo, né? Podia ser alguma coisa. Então ela ficava, eu observei, eu me lembro perfeitamente, ela estava entrando várias vezes dentro do lago e permanecendo em pé. Outra alteração, se você vê o cavalo com a coluna arqueada e ele está tentando urinar, né, que se chama tentativa de micção, ele está tentando urinar, está com a coluna arqueada, também é uma alteração que indica dor. Outra alteração, tentativa de defecar sem sucesso, né? Ele está tentando e não consegue defecar. A cauda dele está levantada, né? E ele está tentando e não consegue. Também algo que está errado. Outro, e por último aqui, dilatação, o aumento do volume na região do flanco, né? O flanco do cavalo. E também se ele tem uma expulsão excessiva de gases. Então tudo isso tem que ser observado no cavalo para que, sendo uma coisa necessária, de você já entrar em contato com um veterinário, porque cavalos morrem facilmente. Eles podem, assim, 80% dos cavalos que têm cólicas e não são acudidos rapidamente podem morrer. Então, é muito importante que você saiba observar o seu cavalo, observar todos os cavalos que você tem, né? Cada um é único, cada um vai te ensinar alguma coisa e talvez você esteja fazendo algo errado, você esteja colocando um cavalo junto com o outro quando eles não se dão muito bem, uma série de coisas que vai estressar, né? Uma série de coisas que vai estressar o cavalo em si. Então, por hoje, né, eu já vou terminar também, porque Volúpia já está querendo vir para cá, né? Olha só a minha observação. Eu fechei aqui, ela estava comendo, eu fechei aqui, mas ela quer vir até aqui para beber água, né? Então, ela estava esperando aqui, eu estava fazendo o vídeo e ela esperando. Então, agora eu vou abrir, que é para Volúpia vir para beber a água dela, né? Então, para vocês verem, nós temos que estar atento aos cavalos. Vem, Volúpia, pode vir. Vou abrir para cá.